One Piece 1145, incêndio na segunda área da Floresta Rota do Galho número 8. Que título enorme, hein? Um dos maiores da obra. E ó, tivemos um pôster colorido comemorando a volta do anime. Foram 6 meses de hiato, não tão hiato assim, é o hiato de Egghead, né? Mas tivemos um remaster, um excelente remaster, diga-se de passagem, da Ilha dos Homens Peixe, tá? E agora, essa volta do anime pra segunda etapa do arco de Egghead vem em novo horário lá no Japão, às 11h15 da noite, porque não vai dar pra suavizar, né? Estamos entrando aí numa das histórias mais tristes de One Piece. E essa volta marca a nova voz do Frank, eu ainda, né? Dublando, imitando o Kazuki Iao. E assim será nas nossas leituras dubladas. Quando o Frank surgir, au! Kazuki Iao dominando o meu corpo e a minha voz. Mas no trabalho de dublagem, gente, não dá pra gente esperar que o novo dublador imite a voz do Kazuki Iao. Um dublador competente quer atribuir a sua própria autoralidade naquele trabalho. Então, ele tá competente, mas é óbvio e é normal que vai causar estranhamento na gente. A gente sempre vai lembrar da voz do Kazuki Iao, mas é importante entender os contextos, né? Os problemas de saúde, o Kazuki Iao já muito velhinho, debilitado, então não dava pra ele. E eu acredito até que esse remaster do anime se deu por conta dessa troca de vozes, viu? Então, pô, vamos encaixar um remaster aqui enquanto a gente negocia, enquanto a gente resolve esse problema do Kazuki Iao, né? Da sua aposentadoria. E, bom, prepara o choro, porque o anime vai contar agora, como eu falei anteriormente, né, uma das histórias mais tristes e que não dá pra ser suavizada, é o passado do Kuma. A nova abertura é lindíssima, tem uma música bela e é bem focada na Bonnie e no Kuma. Se você não chorou com isso no mangá, você tá mentindo. E com o anime, no caso, com a trilha sonora, com as vozes, com o trabalho de dublagem excelente lá do Japão, a gente vai se debulhar de novo, velho. Eu sou o Matheus Joyboy! Esse é o selo All Blue de conteúdo inteiramente focado em One Piece. Lembrando que doações nesse QR Code aqui vão pro meu Live Pix e, consequentemente, pra caixinha do Switch 2. E eu quero muito produzir conteúdos sobre o Switch 2 para vocês. Unboxing, sistema operacional, Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza. Então apoia, tá bom? E tamo na história em capas de Yamato, volume 30. Então assim, como uma história em capas chega a ter umas 45 partes, passou 2/3 da história de capas de Yamato. Acredito que a gente pode ter umas 5 capas para Hakumai, 5 capas para Ringo e mais 5 capas para a volta de Yamato ao Wano. Essa aqui, a Wano não, né? O Yamato tá em Wano, é a volta de Yamato para a capital das flores. Mas essa aqui tem como tema Peitan está vivo. É ainda resquícios desse QG do Rusru. Vamos ver se Uchi e Peijuone vão acompanhar Yamato em sua jornada. Vamos ver se outros dos 6 magnânimos vão aparecer. Só faltaria Sasaki e Black Maria. Lembrando que o Diaz Drake é da Sword e ele nunca foi do bando do Kaido, né? Ele era um traidor do ponto de vista do bando do Kaido. Então, Diaz Drake esquece, né? E vamos ver as cenas dos próximos capítulos referentes a essas capas. Temos aqui 8 páginas e meia pro núcleo do Loki e 7 páginas e meia pro incêndio no galho número 8. E é curioso, né, como o Oda intitula os capítulos, porque foi bem mais importante o que vimos nas conversas com o Loki, né? Então daria pra colocar um título diferente sem dar spoiler, fazendo referência a esse núcleo do Loki. Porque o núcleo do Jinbe é basicamente, né, é o shonen do nadador, é o shonen do homem-peixe. Então a gente já viu o Jinbe fazendo isso, ficou
mais do mesmo ali, né? Eu entendo quem achou esse capítulo majoritariamente parado, apesar de ser um capítulo de movimentação de peças, né? Mas bom, Zoro, Sanji e Goldberg estão caçando pra fazer uma almoção pro Loki, afinal, se alimentar faz parte da recuperação. Duas coisas me chamam a atenção aqui nessa sequência inicial. Zoro e Sanji cooperando, que é algo sempre bom de se ver. Tem até uma piadinha, né? O Zoro, fui eu que cortei esse dinossauro aqui. O Sanji, foi você, deu pra ver um brócolis voando no meio do céu. É muito legal. Muito da hora, né, ver eles cooperando, porque é um aprendizado que vem lá do Dave Back Fight. Se você vê um golpe em conjunto do Sanji com o Zoro, é por conta desse arco, que muita gente diz que é filler. Só por conta do Grog Ring, é justamente a participação do Zoro e Sanji como dupla, você vale a pena ler o arco do Fox inteiro. E na verdade, né, quem lê mangá pulando, que nem como se fosse comics americano, quadrinho do Homem-Aranha, quadrinho do Batman, pelo amor de Deus, né? Aqui a história é contínua e tudo é importante, dada a qualidade narrativa do Eiichiro Oda, né? A segunda coisa que me chamou a atenção foi o escudo do Goldberg, que é mais do que chamar a atenção, né? Tá ali nos holofotes. Nash, que é nada mais, nada menos que um home da Big Mom e que é herança do pai do Goldberg. Olha que massa. E igualmente massa é essa construção do poder da Nami, que tem um home supremo, um dos homes mais importantes, segundo as palavras do próprio Nash. A Nami tem um dos pedaços de alma mais fortes da Big Mom em seu clima tact, né? Então, Zeus ser lacaio da Nami, pro espanto do Nash, só mostra como a Nami, ao seu modo, tá bem apelona também, tá certo? No caso do Nash, eu me pergunto se ele originalmente era um escudo do pai do Goldberg, ou era um home pronto já da Big Mom, que por alguma condição quis passar pro lado dos gigantes, né? Tipo, Zeus achou bastante saboroso aquelas nuvenzinhas elétricas da Nami e como ele representa muito a gula da Big Mom, ele tendeu aí, né, a ficar com a Nami, né? Eu acredito mais nessa segunda opção quando a gente fala do escudo. Já era um home da Big Mom e curtiu estar com o pai do Goldberg por algum motivo que a gente não sabe. Sobre Goldberg ainda, houve um estranhamento inicial com as scans, né, que fizeram do Goldberg o Cebolinha da Turma da Mônica, colocando o personagem pra falar helado. Então a palavra gruta na boca do Goldberg, segundo as scans brasileiras, né, o capítulo vazado, ficou gluta, etc. Eu fiquei pé da vida, porque eu já tava pensando que era a galera da Scan querendo ter um controle criativo sobre o texto. Mas, quando lança o oficial, o Goldberg tá falando um S com som de X. Então, tipo, que delícia. Então, existe sim um maneirismo no modo do Goldberg falar, mas é estranho a gente só tá vendo agora, que o Goldberg tava aí desde o começo de Elbaf, né? E no caso dos scans, eu tenho uma dica, caso alguém esteja vendo isso, né? Vai ter mais liberdade de edição, mesmo ela sendo pertinente, como a gente tá percebendo no caso do Goldberg. A solução seria explicar quando houver essas mudanças numa nota de rodapé ou, ainda melhor, numa imagem extra no final do capítulo. Situa todo mundo e evita confusões. Dito isso, o trabalho das scans continua sendo muito importante perante o esquema da Manga Plus de só deixar disponível em português brasileiro os 3 primeiros e os 3 últimos capítulos de One Piece. Então, ó, galera da Scan continua fazendo um bom trabalho mesmo em 2025. Nem precisaria ter mais scans em 2025, né? Mas a gente ainda precisa e a galera continua fazendo um trabalho muito legal. E aí temos conversinhas e descobrimos que o Loki já foi se aventurar em alto mar.
É muito interessante você pensar como se deram as aventuras do Loki. Opa, cheirinho de novel na área, né? Temos novel para a história do Ace, que preenche lacunas, né? Que o Oda deixou, o Oda contou várias coisas, mas ficaram espaços vazios aproveitados nas novels. Tem novel da história do LoL. E eu acredito que a história do Loki, não só de Elbaf, né? Mas principalmente de suas navegações, dariam uma ótima novel. E eu fico muito curioso pro momento em que ele conheceu a Lola. Você vê como o Loki tem esse jeitão mais... eu faço tudo do meu jeito e não sei o que. Deve ter sido por isso que ele se encantou pela Lola, né? Ela que tava escolhendo o seu pretendente. Eu não vou deixar a Big Mom, minha mãe, escolher por mim. E aí quando o Loki se encanta por ela, pô, é ela que escolhe. E ela não quis o Loki, e isso deve ter deixado ele mais apaixonado ainda. E é um fator que eu acho que vai ser colocado aí pra jogo, e o Loki vai ficar feliz em saber que a Lola é amiga do Luffy, tá ligado? Pô, então vocês conhecem a Lola? Que da hora, capaz de dobrar um pouco, um tanto, não sei quanto, mas dobrar um tanto a personalidade do Loki, né? E aí, nesse converser todo, o Loki conta que os responsáveis pelos seus ferimentos graves foram os Cavaleiros Sagrados. E o Luffy ainda tá assimilando esses termos, pô, Cavaleiros Sagrados do Governo Mundial. É muito interessante, velho, que ainda não caiu a ficha pro Luffy em meio às suas aventuras. É sobre quem é o verdadeiro vilão quando a gente pega o macro de One Piece, né? O Governo Mundial, os Astros Anciões, em Nerona, né? E já o Luffy vai perceber que essas instituições, né, precisam ser o alvo do seu ódio. É que nem um ano, né? Ele tá aprendendo. O que é que tá acontecendo aqui? Quando ele sabe, ele vai logo na raiz do problema. E isso é maravilhoso. Então, vamos ver quando é que vai ser essa virada de chavinha pro Luffy, né? E aí o que se segue são sequências cômicas do Luffy sendo um assistente de enfermeiro tão bom quanto ele foi ajudante de cozinha no Baratie. E essa inocência nas interações e a maneira como o Luffy tá se relacionando com o Loki, pra mim, é a tradução de como o hack da observação do Luffy é apurado. Até parece que o Luffy vai se juntar ao time da difamação, né? Jamais. O Luffy vai pelo seu próprio caminho. Ele vai entender qual é a desse Loki. É minha inspiração demais, velho. Inclusive, a promessa do Loki era verdadeira, né? O Loki até desdenha. Ele devia estar mentindo pro Luffy. Não. O Loki sabe aonde o Shanks foi. Mas só vai contar quando for libertado. Agora, tem uma coisa. E se o Shanks já zarpou do seu próximo destino, né? Porque o Loki pode saber pra onde ele foi, mas ele já pode ter saído desse outro lugar. Aí eu fico pensando, será que o Loki tem um Vivre Card do Shanks? Então se ele for libertado, ele vai dar o Vivre Card do Shanks pro Luffy? E isso pode até nortear o pós-Elbaf. E o Loki entende por que o Luffy gosta tanto do Shanks. Afinal, é o que acontece quando você admira um pirata quando jovem. E o ídolo do Loki era apenas Rox de Shebeck. Só que o Rox, além de não ser nada gentil, levou a sério quando o Loki pede um duelo, velho. E aí espanca a criança até crava uma espada no Loki pro choque do Newgate. É interessante que o Edward Newgate, Barba Branca, ele foi com o Rox até o Rox morrer em God Valley. E aí, por que ele não saiu do bando antes, né? Apesar de não ter saído antes, eu creio que o senso de moral do Barba Branca fez ele aprender o que não fazer com um capitão como o Rox, né? E aí você começa a perceber o poder da influência, que é um tema atualíssimo para nossa realidade. E é legal o Oda pautar isso aqui. Vocês lembram do Pedro, que morreu em Holy Cake? O Mink Pedro. Pedro, quando criança, teve o Roger
como um exemplo, como bem lembrado pelo Marcelinho sem cabelinho na última Revelry. Gostei muito dessa comparação, né? Então, mesmo o Pedro percebendo que era muito novo para fazer parte da tripulação do Roger e descobrir as paradas, um dia, o que é que o Roger diz pro Pedro? Um dia você vai ter o seu papel para trazer o amanhecer. E assim o Pedro teve. É bonito demais, né? Como um mentor pode agir de maneira diferente. No caso do Rox, nem mentor ele queria ser, mas de qualquer maneira ele influenciou. Shanks, em relação ao Luffy, a gente não precisa nem comentar, vê que influência boa, né? E o Rox não. O Rox foi um maldito com o Loki. Ajudou ao ódio do Loki crescer cada vez mais. Eu creio que Loki tinha uma lacuna de figura paterna a ser preenchida. O Rei Harold, não é que ele era um pai ruim, ou um pai negligente de caso pensado, que saco essa parada de criar filho. Não. Eu acredito que o Harold era bom em vários aspectos, principalmente esses da paternidade, mas o Harold tinha uma luta macro. Ele estava pensando no escopo geral dos gigantes e a luta pela paz. Essa figura paterna, então, foi atribuída ao Rox pelo Loki. Tipo quando a gente é criança, adolescente e admiramos alguém e a gente se inspira naquela pessoa, a gente até quer ser um pouco aquela pessoa, né, que a gente admira quando tá construindo a nossa personalidade. O problema é que calhou logo de ser o Rox pro Loki. Isso, aliado às crenças de Elbaf, de que Nika pode ser o deus da destruição, já que as escrituras Harley possuem várias interpretações, fizeram o Loki crescer um garoto problema. E é massa como a gente encontra paralelos com a série Adolescente da Netflix. Lá o pai do menino é uma pessoa boa, ele é um trabalhador, mas ele cometeu o erro de, além de passar pouco tempo com o filho, ele também pressionou o menino a curtir futebol ao invés de arte, e o menino jogava mal, não era isso que ele queria, e o pai se decepcionava, e o menino absorvia essa decepção do pai. E o pai ainda achava que, por o filho estar no quarto trancado, dentro de sua própria casa, tá salvo, tá guardadinho. Mas sabemos que o celular é um portal pro inferno e o menino da série teve muito contato com conteúdo Red Pill, Incel, etc. E tá aí uma parada que eu bato na tecla há anos. O poder da responsabilidade na influência. Algo que eu tenho e qualquer outro produtor de conteúdo, em maior ou menor grau, tem também. É por isso que eu me afastei de uma galera que, quando o Yamato começou a ser apresentado no mangá, teve uma galera que começou a fazer piadinha transfóbica, misógina. E o meu problema não é com a galera que fala a Yamato. É mais pegar Yamato para fazer suas piadinhas transfóbicas, misóginas, etc. Eu me afastei de pessoas que fizeram collab presencial interestadual no auge da pandemia. Julho de 2020. Lembra como é que o mundo e o Brasil tava nessa época? Saca? Então, uma collab interestadual no auge da pandemia usando o One Piece como uma influência negativa, saca? E é fato. Foi irresponsável. Então, quem é que foi condenado pelo público? Matheus de Oiboy. Por quê? Porque eu fiz crítica contundente nesse aspecto. Mas também, né, a gente tem que fazer aquela análise, né, que como essa galera pega muito criança e adolescente, vai dobrando essa galera que já tem um pensamento, né, não tão lapidado sobre as coisas e direciona o seu ódio de uma maneira mais bruta para um alvo mais fácil, né? Então, o que é que eu tô querendo dizer?
É uma piadinha transfóbica ali, é uma piadinha misógina ali. Essa piadinha vai parar no repertório de uma criança ou adolescente que assiste esse tipo de conteúdo. E já, não com esses canais, mas com outros. Essas crianças e adolescentes já estão em outros canais com o discurso incel ou red pill. E aí tem a parada da interpretação. Ah, então tem canal de One Piece que é red pill? Não, mas é aquela famosa frase. É uma porta de entrada para drogas mais pesadas, sabe? Por isso que eu uso meus espaços para um debate mais maduro, acolho minorias, falo de política, porque a gente precisa usar a arte como ferramenta transformadora. Ainda mais num caso de um One Piece, né? E vale também somar algo a tudo isso que eu tô falando sobre o poder da influência. Eu não tô querendo traçar um perfil político pro Rox. Eu não tô querendo dizer que ele é incel, red pill, extrema-direita. Eu usei a série Adolescente pra falar sobre o poder da influência e fazer uma comparação pertinente caso a caso. Mas sabemos, né, que pela estrutura narrativa e arquétipos de personagens, a gente pode delinear que tipo de personagem é o Loki e que tipo de personagem é o Rox, justamente para fazer uma analogia pertinente com a série tipo Adolescente, dada a temática que o Oda trabalhou nesse capítulo 1145. Enquanto isso, o Great Eric atropela os pesadelos e não tínhamos só um Draugr, são vários Draugrs. Cada pesadelo tem muitos exemplares. Então, vários Fenrir, vários Draugr, várias Jormungandr. Scopegaban também vai abrindo oco nos bichos, né, com seus machados, e ele ouve a voz de todas as coisas, que pra mim é o estado mais apurado do hack da observação. Vozes estranhas que não podem ser ocultadas. A Gunko, eu até lembro que ela falou para o Shamrock ocultar sua presença. A gente até fez um paralelo entre isso com o Zetsu, do Nen de Hunter x Hunter. Então, tô curtindo essa parada de ocultação de aura ser meio que falado aqui e ali, que o Oda desenvolva isso melhor. E o Scopegaban diz que, se Elbaf não tá mais segura, é porque o mundo realmente tá acabando. E a gente pode pensar isso em dois cenários. O cenário micro, que é o mundo de Elbaf acabando, e acabando, leia-se, passando por uma transformação. Então, no micro, Elbaf tá entrando numa nova era, certo? Particularmente, por conta de toda essa situação que tá rolando. E no macro é o mundo inteiro de One Piece, né? Então, será que no final de One Piece, quando tudo for resolvido, entraremos no quarto mundo? Bom, os gigantes bombeiros estão danados jogando água no fogaréu. E nisso, Soul já detonou o Fenrir. Eu achei ótimo que foi em off e eu tava matutando. Eu acho que a Robin e o Chopper dão conta. Eles seguram o Fenrir enquanto... foi o Soul, só deu um socão e já detonou o Fenrir. A essa altura, já podemos considerar esses pesadelos tudo bucha para o atual nível de poder dos grandes figurões de Elbaf. Porque a gente sabe que estamos falando bucha dependendo do referencial. Tem uns gigantes que, esse Draugr foi muito difícil, vamos correr. Porque ali na Vila Oeste também tinham muitos gigantes civis. Então os gigantes bárbaros que já estão acostumados com batalha, aí é outro assunto. Para esses gigantes bárbaros, os pesadelos é tudo bucha, viu? Mas esperem um uso mais apelão do poder do Kiringan. Eu acredito que isso é só o começo. Até é falado nesse capítulo que, por serem pesadelos oriundos da imaginação de crianças, imaginação essa que não é tão lapidada, elas não viram as criaturas em si, é só a imaginação dela, esses pesadelos são mais fracos. Então eu imagino que o Limoshif Kiringan pode pegar os maiores medos ainda dos adultos, dos chapéus de palha e do Gaban. Vocês imaginam que tipo de coisa o Kiringan poderia extrair a partir do medo de toda essa galera do alto escalão? E aí
é onde entraria o Sop e o seu sonho de ser um bravo guerreiro do mar. O Sop precisaria se provar e seria lindo, poético, ser logo o Sop devolvendo a coragem para todos enfrentarem os seus maiores medos. E eu tô acreditando que isso pode ser possível. Bom, o Jinbe consegue apagar o incêndio na hora com o Ippon Zeoi, né? E é bem na hora que a primeira criança pisa no fogo. É um momento bem crítico, né? A gente vai vendo as reações, o maldito do Shepard Sommers gargalhando, se refastelando diante de um cenário tão cruel. O Soul em pânico, é muito legal você ver o Oda desenhando as reações. E tá resolvido esse problema do fogo, beleza. Mas, apesar disso, as crianças continuam dormindo com espinhos e seguindo a direção pré-determinada pela Gunko. Falando nela, a mulher chega no navio do Kolum, né, diante dele, e do quarteto, formado por Nami, Usopp, Brook e Jinbe. Olha, gente, Gunko tá lascada. Eu acho que ela pode começar a fazer algo amedrontador. Mas essa galera que tá no barco vai dar a volta por cima. O próprio capítulo 1145 acabou de desenvolver como Nami é apelona por ter Zeus no seu clima tact. Temos aí do lado dela um ex-corsário do governo, ou um ex-Chichibukai. E temos o predador natural artístico da Gunko, que é o Brook. E falamos muito sobre Brook e Gunko no nosso vídeo passado, e eu fiz até questão de fazer um remake dos meus raciocínios pro formato Reels do Instagram, de como o Brook pode transformar a Gunko com o poder da música. Então vamos ver se a Gunko reconhece o ídolo e qual será a sua reação também. Porque ela pode ver ali o Brook e termos dois cenários. Gunko fangirl obcecada, que inclusive deixa a calcinha à mostra por causa do Brook, que pede pra ver calcinha até em trechos de suas letras de música, né? Mas vamos lembrar que tem um segundo cenário de que a Gunko é cavaleiro sagrado. A Gunko é dragão celestial. Ele não tem muita cara de ter idolatria. O Sommers mesmo diz que ama música ao vivo, porque quando o artista erra, ele vai e atira, sabe? E a gente viu nesse capítulo o quanto a Gunko foi cruel, fazendo pouco caso do que aconteceria com as crianças. Ah, elas vão queimar até os ossos e os pais vão ver e tal, bem fria, sabe? Então, eu acho que o Oda pode ir tanto pro lado cômico, quanto tipo, pô, o compositor de New World tá aqui na minha frente. Da hora, mas ela continua atacando. Seria até legal, porque assim, se a Gunko vai pro lado fangirl. E não é que ela viraria aliada, mas ela, pô, não consigo lutar contra meu ídolo, o Brook. Isso é um deus ex machina. Um devil ex machina seria, nem em parâmetros de devil ex machina, neutro, ela atacar a galera. E aí, depois de Elbaf, depois que a dificuldade passou, ela se transformar por conta da música do Brook e avaliar suas atitudes no geral, de Elbaf, e também para com o Brook, com um artista que ela admira. Então, eu acredito que ela vai se transformar, se não imediatamente, em algum momento posterior da história. Beijo pros meus apoiadores.